Agora vamos tratar de mais uma variável que interfere na minha quantidade demandada, que é o preço do substituto, é o preço de um concorrente. Então aqui nós temos o exemplo da manteiga e da margarina. O que significa isso? Vamos supor que o preço da margarina aumente. O que vai acontecer com a quantidade demandada de manteiga? Aumenta também. Por quê? O preço de um produto concorrente, de um produto substituto aumentou. Então tá compensando eu consumir mais do próprio bem que eu estou analisando, que seria a manteiga. Então aumentou o preço do concorrente, o preço do substituto, a quantidade daquele bem que eu estou analisando aumenta. Então percebam que aumenta. Então vai no mesmo sentido. Então o que vai nos dizer a nossa equaçãozinha aqui? Se aumentar o preço do substituto, a quantidade demandada do bem I vai aumentar. Por quê? O preço do concorrente está mais alto. Então compensa eu comprar mais desse bem que eu estou analisando. Percebam que aqui o sinal ele vai ser maior a zero, que sinaliza exatamente essa relação no mesmo sentido. Aumentou o preço da margarina, eu vou aumentar a quantidade consumida de manteiga. Por quê? Imagina o seguinte, aumentou o preço da margarina, a quantidade demandada de margarina cai, e aí eu procuro o substituto, que é a manteiga, e aí eu aumento a quantidade dela. Como eu estou analisando o preço do substituto e a quantidade demandada de I, aumentou aqui, aumentou a quantidade demandada do bem I aqui. E sempre leve em consideração, estou olhando uma variável específica, todas as demais serão constantes. O preço do próprio bem, o preço do complementar, a renda, o gosto, tá tudo constante, que é o conceito de ceteris paribus ou coeteris paribus. Olhando graficamente, a gente tem aqui a ideia da Coca-Cola e do Guaraná. O preço do Guaraná aumentou, então a quantidade demandada por Coca-Cola, que é a referência aqui do gráfico, aumenta. Quando eu tenho essas outras variáveis interferindo, a minha curva ou reta de demanda se desloca. Como a demanda está aumentando desse próprio bem, porque o preço do Guaraná está mais alto, há um deslocamento da minha curva de demanda por Coca-Cola para cima ou para a direita. Agora, se o Guaraná estivesse mais barato, a demanda por Coca-Cola poderia cair e aí vir para baixo ou vir aqui para a esquerda. Percebam que esses substitutos, eles não necessariamente eles são perfeitos, mas são substitutos entre eles, são qualidades, por exemplo, de refrigerante. Outros exemplos de substitutos: a carne bovina, a carne de vaca, frango e peixe, o tipo de cerveja, se vai ser Antártica ou a Brahma. E, como a gente já viu aqui no exemplo, a questão da Coca-Cola e do Guaraná. Indo um pouco mais além, a gente tem que falar agora dos complementares. Os bens complementares são aqueles que são consumidos apenas em conjunto. Então imagine, a gravata e a camisa. Os dois só podem ser consumidos em conjuntos, supostamente, mas isso é muito relativo para cada pessoa. Novamente aqui eu tenho o preço do complementar e a quantidade demandada do bem I, uma única variável e todas as demais constantes. No exemplo, nós temos a ideia do computador e do software. Então, de repente, se o preço do computador aumenta, a minha quantidade demandada por softwares reduz, porque eu só consumo um se eu tiver o outro. Então, quando o preço de um aumenta, a quantidade demandada dele cai e a quantidade do outro bem que só é consumido em conjunto também cai. Então, as relações são inversas. Por isso, eu tenho aqui o meu sentido ao contrário, é de menor a zero. Então, isso aqui sinaliza que nós temos uma relação inversa. O preço do computador aumentou, a quantidade demandada por software reduziu, porque eu só consumo um se eu tiver o outro. Então, da mesma forma que a quantidade demandada de computadores cai, a quantidade demandada de softwares também vai cair, porque eu consumo os dois em conjunto. Exemplificando, assim como no caso do preço do substituto, aqui a gente também pode ter o deslocamento da nossa curva ou da nossa reta de demanda.
Então, aqui especificamente, a gente está exemplificando o preço dos automóveis e a questão da gasolina. Então, imagine o seguinte: aumentou o preço do automóvel. Se aumentou o preço do automóvel, a quantidade demandada por gasolina pode cair, porque eu só consumo um se eu tiver o outro. Então, a relação é inversa e a minha curva de demanda se desloca para a minha esquerda. Outros exemplos que a gente já citou é a camisa social e a gravata, o pneu e a câmara, o pão e a manteiga, o sapato e a meia, a gasolina e automóvel. Eu só consumo um se eu tiver o outro. Então, se o preço do meu bem complementar aumenta, automaticamente a quantidade do meu bem reduz. Então, a relação é inversa. Então, um aumenta e o outro reduz. Então, esses bens só são consumidos se forem em conjunto.